graça e a paz de Cristo Jesus sejam sobre nós. Hoje nós estamos para dar início a uma nova unidade de estudos. Na última quinta-feira nós terminamos os estudos referentes à carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos dar início à unidade de estudos na Epístola de Paulo aos Efésios, né? Éfeso, né? Para iniciarmos aqui, precisamos situar algumas coisas para iniciarmos os estudos. Éfeso era uma cidade, aliás, a principal cidade da Ásia naquela oportunidade, né? naquele momento do mundo de então. E ela era a principal cidade da Ásia e era, na época, uma província de Roma, né? Ela estava no Império Romano e o mundo de então era dominado pelo Império Romano, e a cidade de Éfeso era uma província de Roma, ou seja, estava sob o domínio romano. E Paulo, naquela época, ele pregou nessa cidade durante três anos. É o que nós vemos lá em Atos, se não me engano, Atos 20. Atos 20, verso 31. Atos 20, 31, nós vemos Paulo declarando que ele permaneceu naquela cidade por exatamente 3 anos. Diz assim, Atos 20, 30... 31, diz assim: por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas. Paulo aqui está aqui em Atos, ele está falando aos presbíteros da igreja em Éfeso que eles haviam de passar por lutas, por batalhas, por perseguições, por incompreensões. E ele agora está relembrando aqueles irmãos: passei 3 anos junto com vocês, alertando sobre essas coisas. Então, vemos aqui que Paulo passou nessa cidade de Éfeso 3 anos ali ministrando a palavra àqueles irmãos, né? E o evangelho então se espalhou por todos os lugares, né? Todos os lugares por onde Paulo passou, e pelas circunvizinhanças ali da Ásia, todo aquele local foi evangelizado a partir de Éfeso. Olha só o que diz o capítulo 19, verso 10. Capítulo 19, verso 10 de Atos também. Diz assim: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. O que aconteceu? Paulo, como sempre, ele pregando, ele atraiu pessoas que não gostavam dele, começaram a ter antipatia e começaram a colocar dificuldade na caminhada de Paulo. Paulo, para não gerar problemas, ele se retirou e apenas fazia reunião com algumas pessoas, com líderes. E através disso, ele usou de uma estratégia. Qual foi a estratégia? Ele foi fortalecendo líderes, ele foi fortalecendo pessoas, e essas pessoas serviram para falar do evangelho por toda a Ásia. Ele ensinou pessoas, né? Ele discipulou pessoas por 2 anos. Ele ficou 3 em Éfeso.
mas 2 anos ele ficou reunido só com algumas pessoas, não com todos. E isso serviu para que pudesse evangelizar toda a Ásia a partir da cidade de Éfeso, né? Então, após a saída de Paulo, passou-se aquele período, Paulo saiu e foi evangelizar outros lugares. E então ele escreve esta epístola para orientar os irmãos que ali ficaram, né? Os que receberam dele os ensinos e estavam dando continuidade ao trabalho. Um dos propósitos centrais ou principais desta carta é salientar o elevadíssimo destino dos remidos no sangue de Cristo Jesus. Ele então fala daquilo que aguarda, daquilo que está à espera de todos aqueles que foram remidos no sangue de Cristo Jesus e estão no convívio, nessa interação com o Espírito de Deus. Então, agora Paulo ele fala o que significa esta sintonia com Deus através do Espírito, e então ele fala da conduta diária que a igreja tem que apresentar. Ele fala da igreja como um todo, mas ele também fala da igreja como indivíduo, eu e você. Ele fala da nossa reunião como corpo, mas ele também fala da minha e da tua postura como indivíduo, como nós devemos nos portar no dia a dia, na nossa vida diária, tendo em vista que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Bom, baseados nisso, então, nós vamos iniciar o nosso estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Então, lá no capítulo 1, verso 1, nós lemos assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, Paulo, a primeira coisa que Paulo faz aqui é se apresentar. Aqueles irmãos sabiam que era Paulo, mas ele faz questão de lembrar, e se colocar ali, de lembrar. Fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo é um mensageiro, né? Apóstolo é o mensageiro. Então, o apóstolo Paulo está falando: olha, eu sou mensageiro de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Queridos, isso assim, eu julgo isso uma tremenda de uma necessidade nos dias de hoje. O apóstolo Paulo está falando: olha, eu sou mensageiro de Deus, ou mensageiro de Cristo pela vontade de Deus. Hoje em dia nós temos que ter muito bem isso firmado, porque existem muitas pessoas que se dizem mensageiros de Cristo e que nunca foi pela vontade de Deus, não é? E isto tem gerado muita confusão no meio cristão, porque uma pessoa que ela se autovocaciona, ou seja, ela tem um autoconvencimento, ela acha que ela é chamada por Deus, e então ela começa a exercer influência sobre pessoas, sobre comunidades, e começa, porque o chamado não veio exatamente de Deus, mas de uma vontade pessoal, ele começa a sair da rota e começa a praticar coisas e praticar vontades pessoais que acabam por gerar grande prejuízo ao povo de Deus. E então, essa declaração do apóstolo Paulo aqui eu acho extremamente importante para aquele que exerce o ministério. Ele tem que ter plena consciência
de que ele não está no ministério, ele não está como mensageiro de Cristo porque ele quer, mas pela vontade de Deus. Eu me lembro que eu fui chamado para o ministério e eu de toda forma fugia, porque eu tinha medo, né? Eu tinha medo de estar fazendo coisas da minha cabeça, até que Deus um dia me colocou num canto, usou lá um pregador bastante inflamado, e ele usou lá a carta de Apocalipse, na carta, uma das 7 cartas lá do Apocalipse, a de Laodiceia, que fala: tu és nem frio nem quente, mas porque tu és morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Te aconselho que de mim compre vestiduras brancas para te vestires, óleo para te ungir, né? Então, aquilo impactou minha vida. Foi bom, não tem por onde fugir. Então, mas a partir de então eu tive plena convicção de que Deus realmente estava me chamando. E depois a sequência do ministério, ela nos mostra, através de lutas, de batalhas, de dificuldades, vai nos mostrando que realmente, se não for por Deus, a gente não consegue segurar. Então, o ministério é algo muito sério. E então, quando Paulo se apresenta aqui, ele está fazendo algo muito sério, ele está colocando o indispensável para aquele que diz que é um mensageiro de Deus. Ele tem que ter sido chamado por vontade de Deus. Ele não se pode auto-chamar. É vocação, é chamado, autenticação pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que estar sempre atentos a essa questão. Quem está nos falando, né? Qual é o chamado dessa pessoa? Existe autoridade, existe autenticação do Espírito sobre a vida dele ou dela, né? Isto é extremamente importante para a igreja de Deus. E aí, então, o apóstolo Paulo fala a quem ele escreve. Ele fala: aos santos e fiéis a Cristo Jesus que estão em Éfeso, a cidade, né, o local. Então, não é a todos que ele está escrevendo, aos santos e fiéis, ou seja, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Santos, né, a tradução do dicionário bíblico diz que santos são aqueles que vivem debaixo da lei divina, né? Santos são aqueles que vivem debaixo da lei divina, né? É isso que a tradução diz. Então, a vocês que vivem debaixo da direção divina, que estão em Éfeso, essa carta é para vocês, né? E santos e fiéis. Fiéis, né? O que é uma pessoa fiel? Quais são as pessoas fiéis? O que nós entendemos por fidelidade, né? Fiel é aquele que cumpre aquilo que se obrigou. Então, o cristão fiel é aquele que trouxe sobre si, né, a unção de Deus, né, o selo de Deus, e por causa disso ele se obrigou a servir ao Senhor. Então, o crente fiel é aquele que cumpre com aquilo que se obrigou. Eu me obriguei a ser ao servo de Deus, a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus. Então, eu sou fiel se eu colocar isto em prática. Então, Paulo está já determinando exatamente o que ele está fazendo, o que ele quer, a que ele está endereçando essa epístola, essa carta. A você que vive em Éfeso e é santo, você vive debaixo da lei, está cumprindo com a promessa que você fez a Deus de ser um homem, uma mulher fiel. Então é a você que eu estou me dirigindo. É isso que Paulo está fazendo, né? E então, no verso 2 ele fala: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala graça e paz, ele está fazendo aqui a sua saudação. Ele fala graça. O que é graça? Ele fala assim: olha, que o favor que
que o favor de Deus seja dispensado sobre você, né? O favor, né? E aqui, quando a gente fala sobre isso aqui, é favor que nós não merecemos, né? O homem não merece, mas Deus livremente concede. Então, isso é graça, é um favor que eu não mereço, mas que Deus me concede. Então, o que Paulo está desejando? Fala, olha, eu desejo que Deus cubra vocês de graça, que a graça de Deus seja sobre vocês, ou seja, que todos os favores de Deus que vocês não merecem, mas Deus dá, que eles venham sobre você, né? E fala paz, né? Que a graça e a paz, a tranquilidade esteja sobre a vida de vocês. Paulo, então, ele se apresenta, faz a saudação, e aí, então, ele começa a falar, a desenvolver aquilo que ele quer ensinar e trazer ao povo. Versos 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Tá? Aqui, nesses dois versos, ele fala que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção. A ideia aqui que o apóstolo Paulo está nos transmitindo é a infinitude de tudo quanto temos, ou somos, ou possuímos em Cristo Jesus, para nos tornar aptos para o mundo espiritual. Então, o que o apóstolo Paulo está aqui nos levando a entender é que nós temos recebido toda a sorte de bênção espiritual. E estas bênçãos, ou estes favores espirituais que nós não merecemos, mas que Deus traz sobre nós, né? E são infinitos, né? Aí ele fala que estas coisas, né, devem nos levar a nos encontrar aptos ao mundo espiritual, né? Ou ao mundo, a caminhada espiritual. E aqui ele fala que ele não diz, mas lógico que a gente subentende, que estas capacidades, essas bênçãos que Deus coloca sobre a minha e a tua vida, nos capacita a abençoar pessoas, né? E, queridos, se tem uma coisa que nós precisamos aprender é abençoar pessoas. Nós gostamos muito de sermos abençoados. É bom ser abençoado, com certeza, mas nós precisamos aprender que nós somos chamados por Deus para sermos pessoas abençoadoras, aqueles que favorecem ao outro, aqueles que traz um benefício, traz um alívio, traz um consolo, traz algo de positivo e de bom para a vida do outro, né? Devemos ser pessoas abençoadoras, pessoas que são habilitadas por Deus para libertar pessoas de coisas e situações, através de oração, da oração da fé, através de uma palavra, através de ações no mundo físico, né? Libertar pessoas de coisas e situações, né? Nos habilita, as bênçãos de Deus nos habilita a termos visão do invisível. O cristão que busca comunhão com Deus, ele enxerga o que outros não enxergam. Ele vê o que outros não veem, porque está no mundo do Espírito. Está no mundo que não é palpável, né? Mas o cristão, ele é sensível. O Espírito Santo abre seus olhos, ele vê.
ele consegue identificar. Por quê? Porque esses favores que Deus nos dá, nos habilita para o mundo, o mundo espiritual, para o mundo do espírito, nessa guerra espiritual que nós travamos dia e noite, né? E também nos leva a sermos pessoas capazes de curar pessoas no físico e curar pessoas na alma, né? Trazer benefícios às pessoas, né? Aqui nós vemos algo interessante que está lá em Romanos 8:32, 8, é isso mesmo? 8:32. 8:32 diz assim. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Aqui, esse texto, ele nos fala daquilo que Deus dá e abençoa os seus filhos. Deus não poupou o seu próprio filho para nos abençoar, ou seja, Deus, ele sacrificou o seu próprio filho em função de mim e de você, para nos abençoar, trazer favor que a gente não merecia, mas ele decidiu fazer isso, né? E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, acho que é isso, deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim, 3:21, 3. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Isso é tremendo. Tudo pertence ao povo de Deus. Tudo pertence ao povo de Deus. Tudo pertence a vocês, a mim e a você. É Paulo, é Apolo, é Cefas. Tudo pertence a vocês. A vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo pertence a vocês. Só que tem uma coisa: vocês pertencem a Cristo. E Cristo pertence a Deus, ou seja, tudo é de Deus, Tudo é nosso e tudo pertence a Deus. Tudo é nosso. Nós pertencemos a Cristo e Cristo pertence a Deus e Deus é o Senhor de tudo, É isto que, por isso, Deus nos dá todas as coisas. Tudo nos pertence, tudo é nosso, mas todos nós somos de Deus, ou seja, tudo é de Deus. Queridos, Deus nos escolheu, diz o texto, antes da fundação do mundo, Quando o mundo foi fundado, quando Deus, lá no passado, lá no princípio, na eternidade pré-existente, o mundo já existia, E aí Deus fundou o mundo antes de tudo. E lá Deus já elegeu, Deus fez a eleição de acordo com a sua vontade. Eu acho interessante quando fala aqui eleição, ela se alicerça, o alicerce é a base, Então, a eleição,
conforme a Bíblia fala aqui, ela se alicerça na vontade divina e não no mérito humano ou na fé prevista. O que o pastor está querendo dizer? Quando Deus me escolheu e te escolheu, eu sei que algumas pessoas não concordam com isso, mas quando Deus me escolheu e te escolheu, o que acontece? Ele fez isso antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, isso já tinha acontecido. Mas isso não se baseou na presciência de Deus, porque Deus sabe que eu ia tomar uma decisão, né? Deus já sabia que eu ia tomar uma decisão, ou seja, não se baseou uma fé uma fé prevista. Deus já previu que eu ia ter fé. Não foi baseado nisso, não. Foi baseado na vontade de Deus, né? Foi baseado na vontade de Deus. E isto é totalmente compatível e está em consonância com a graça de Deus. A eleição está em consonância com a graça de Deus. Sabe por quê? Porque o homem é salvo pela graça. Não é verdade? Por que o homem é salvo pela graça? Porque no homem não existe bem nenhum que o leve merecer a salvação. Então, a eleição baseou na fé, na vontade de Deus. Não foi em mérito humano nem na fé, né? Da mesma forma, baseou-se na graça. Por quê? Porque a graça de Deus foi um favor imerecido, que Deus resolveu dar ao homem. Por quê? Porque no homem não existe, no ser humano, não existe bem nenhum que o faça merecer. Então, obra e graça de Deus, né? Feito por Deus, baseado no quê? Na vontade de Deus, né? Então, muitas pessoas debatem sobre muita coisa e tal. A grande verdade é que nós somos salvos pela obra e graça de Deus. Como isso opera? E tem muitas discussões, muito isso, muito aquilo, mas a verdade é: tudo depende de Deus. Eu não tenho como contribuir para a minha salvação. Eu desenvolvo a minha vida após a salvação. E isso depende de esforço, depende de vontade, depende de perseverança, é verdade. Mas a minha salvação, o meu chamamento não dependeu de mim, porque eu sou mal, como você é mal, como todo mundo é mal, né? A nossa tendência é para o mal e nosso desejo é para o mal, né? Mas quando somos lavados, remidos no sangue de Jesus, nós temos a capacidade de resistirmos a essas coisas e decidirmos fazer aquilo que Deus pede para nós. Aí já é outra situação, é a questão da perseverança. Isso faz parte de um outro estudo que provavelmente a gente mais à frente vai estudar com vocês. Então, queridos, a verdade, a salvação de Deus é pura graça. A salvação que Deus nos dá é pura graça. Não baseia na vontade, não baseia em mérito, baseia na graça, no querer de Deus. E Deus dá o favor imerecido sobre a minha vida, sobre a tua vida. Hoje nós vamos ficar por aqui, só temos umas pinceladas do início do nosso capítulo. Nós somos então salvos por Deus com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis, e assim glorificarmos a Deus. Então, que Deus nos capacite a vivermos dessa forma para a honra e glória dele e para a nossa alegria. Que Deus te abençoe e que na próxima quinta-feira estejamos juntos para darmos sequência ao início desse estudo que estamos fazendo. Vamos orar. Pai querido, obrigado por podermos estar aqui nessa quinta-feira novamente com outros irmãos, iniciando essa unidade de estudos da tua palavra. Que o Senhor, Pai, nos habilite a entendermos aquilo que o Senhor nos deu através do seu livro santo. Que nós consigamos entender, ó Deus, a profundidade
do teu amor, da tua graça sobre as nossas vidas. E assim consigamos, ó Deus, viver de maneira a te glorificar em todo o tempo. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está acompanhando esse estudo, que nós possamos crescer juntos e nos fortalecer diante do Senhor e assim, ó Deus, consigamos colher os frutos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir. Amém.